Glória a Deus, né? Aleluia. Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos, a nossa escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, meus amados irmãos, meus queridos amigos, nós vamos iniciar a lição de número 7 da nossa revista. Nós trabalhamos aqui na Igreja Batista Shekinah, inclusive, é muito bom nos apresentarmos sempre, Estamos aqui na cidade de João Monlevade, Minas Gerais. Sou pastor presidente e fundador da Igreja Batista Shekinah, amém? Juntamente com a minha esposa, louvado seja Deus, e com nossos irmãos amados que estão andando, e caminham conosco, servindo a Deus, servindo ao Senhor Jesus. E nós estamos trabalhando com as lições da editora Gospel. E estamos aqui com a revista da Escola Bíblica, de número 57. E essa revista trata dos Evangelhos, uma história, 4 dimensões. E hoje nós estamos iniciando a lição de número 7. A lição de número 7 é a primeira lição sobre o Evangelho de Lucas. Como eu tenho falado, essa revista traz 3 lições do Evangelho de Mateus, já trabalhamos, 3 lições do Evangelho de Marcos, terminamos na semana passada, e agora vamos iniciar uma sequência de 3 lições do Evangelho de Lucas, e depois teremos 4 lições do Evangelho de João. Então, a lição de número 7 é a primeira lição que vai tratar do Evangelho de Lucas. E o tema do nosso estudo hoje é Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, Então, o nosso texto aqui que nós vamos ler agora está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26 até o 31. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 31. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Glória a Deus. E mais um texto bíblico, nós vamos trabalhar com ele aqui, é Lucas, capítulo 19, versículo 10. Diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia perdido, Então, o tema da lição de hoje é Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Oh, glória, Vamos falar aí mais uma vez, do nosso Senhor Jesus Cristo, com esse foco aqui do Evangelho de Lucas, tratando de Jesus como o Filho do Homem, Você que é leitor da Bíblia, que gosta de ler a palavra de Deus, você que não tem esse costume, é bom que você passe a ter. Mas, de qualquer forma, para todos vocês, os evangelhos, podemos dizer que todos eles trazem essa expressão Filho do Homem, mas o Evangelho de Lucas, ele traz mais. O Filho do Homem veio para salvar, salvar e buscar aquele que se havia perdido, Traz muito essa expressão, Filho do Homem. Por isso, nós estamos aqui com essa lição, o Evangelho do Filho do Homem, Por quê? Por que trata Filho do Homem, Porque Jesus, antes dele vir à Terra como homem, eu quero deixar isso claro, ele já existia, ele estava com o Pai lá na criação do mundo, dando forma à terra. Ele estava na criação do homem, ele estava lá. Diz a Bíblia muito claramente isso, Mas ele precisou vir e nascer, ele precisou se encarnar
Deus precisou encarnar, vir de uma forma humana, em carne. Então ele veio na pessoa de Cristo, né? A pessoa de Jesus. Amém? Então, por isso ele nasceu de um homem, nasceu de uma virgem, né? Vamos dizer assim. Nasceu como homem, na verdade, né? Nasceu da mulher, né? Lógico, né? Mas nasceu como homem, ele viveu como homem aqui. Então, não vou falar muito aqui agora não, porque senão eu faço até a introdução paralela do que está na revista para nós, né? Então vamos para a introdução do que está na revista, então. Diz assim a palavra. A introdução, né? Que está na revista. Você que tem a revista em casa, você que é membro da Igreja Batista Shekinah aqui de João Molevade, pediu sua revista, foi entregue a você, você pode estar acompanhando aí. Se você não tem a revista, não tem problema, eu vou ler, você vai acompanhar do mesmo jeito, tudo tranquilo, tá? Então, palavra introdutória. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei. Em Marcos, como servo do Senhor. E em Lucas, como filho do homem. Ao apresentar Jesus como filho do homem, Lucas esboça a largura e a profundidade imensurável do amor de Deus, pois, quando Jesus tornou-se homem, o Eterno entrelaçou-se para sempre com a história da sua criação. Né? Nas páginas deste evangelho fica patente o amor de Deus pelos perdidos. Jesus relacionou-se com pobres, publicanos e prostitutas. E por amá-los profundamente, perdoou-lhes os pecados. Oh, glória! Louvado seja Deus, né? Então, Deus, vindo na pessoa humana de Cristo Jesus, ele entrelaçou a sua história da criação com a humanidade, estreitando ainda mais o laço de amizade, de relacionamento com o homem, vindo na própria forma humana. Né? Deus, além dele criar todas as coisas, criar todo o universo e criar o ser humano, ele ainda tomou a forma do ser humano. Né? Preste bem atenção nisso. Né? Olha que interessante. Deus criou os seres humanos e chegou um momento da história que ele tomou a forma do ser humano. Ele habitou no meio de nós. Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Claro que teve um propósito muito importante. Tanto esse propósito está esboçado aqui em Lucas capítulo 19, versículo 10, que nós lemos aqui bem no início. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus, né? Tanto que Deus expressou esse amor muito grande pelos perdidos, né? Quando fala aqui, leia, faça esse exercício, leia o Evangelho de Lucas na sua casa. É muito lindo, é muito maravilhoso. Leia, você vai ver. Jesus, ele comeu com os pecadores, ele foi para a casa de um publicano, cobrador de impostos, ele foi, perdoou a prostituta, né? E ele se relacionou com os pobres, ele perdoou os pecados, é maravilhoso. Vamos lá, para o capítulo 1. Então, Jesus, o homem perfeito. Como filho do homem, Jesus não é apenas o ser divino pré-existente. Ele é também a revelação da humildade. Deus tornou-se homem e habitou entre eles, ou entre nós, né? Para cumprir o propósito da salvação, plenamente divino e plenamente humano. Então, querido, Deus, ele habitou no meio de nós por meio de Cristo Jesus. E quando Deus faz isso, ele se humilha. Ele dá o exemplo de humilhação. Porque imagina o Criador tomando a forma da criatura que ele criou, do ser humano. E lembre-se que Deus fez o homem, né? A sua imagem e semelhança. Deus deu ao homem a capacidade de sentir amor, porque Deus tem atributos. Alguns se comunicam com o homem, outros não. Por exemplo, Deus é todo poderoso, né? Esse atributo não se comunica com o homem no sentido de ser todo poderoso, né? Deus é onisciente e onipresente. Não se comunica com o homem, né? Porque o homem não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus sim, né? Então, exemplo. Agora, Deus, ele ama. É um atributo de Deus, o amor. E Deus deu ao homem a capacidade de amar. Então, Deus deu ao homem capacidade, por isso ele é feito a sua imagem e a sua semelhança, não igual, semelhança. Por quê? Porque o homem tem a capacidade de sentir, ter sentimentos, né? De amar, de expressar isso, assim como Deus
mas só que Deus é a essência de tudo isso, né? Então, Deus é perfeito e o homem não. Mas enfim, então Deus se humilhou, tomando a forma humana na pessoa de Cristo Jesus. Habitou no meio de nós, veio mostrar para nós e o que é amor, né? E o que é amar e perdoar. E então fique claro que Deus, que Jesus Cristo, aqui, quando ele estava aqui como homem, ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Então, ele deixou, ele não se usurpou o ser igual a Deus, enquanto estava aqui como homem. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele é 100% Deus, e quando estava aqui como homem, ele também era 100% homem. Que fique claro, é importante entender isso, né? Então vamos lá. O tópico 1.1 fala da genealogia de Adão. Então vamos ver. Da genealogia de Adão. Nós estamos tratando aqui de Jesus como filho do homem. Então nós vamos falar muito sobre as questões da humanidade, né? Da humanidade de Cristo, né? Então, enquanto Mateus fez questão de recuar a genealogia de Jesus até Davi, né? Lembre-se, nós estudamos isso aqui. Por que Mateus recuou a genealogia de Jesus até Davi? Porque Davi era rei. E Davi, a genealogia de Jesus, veio lá de Davi, né? Como Davi é rei, ele foi rei, né? Lembre-se que o primeiro rei foi Esaú. Só que Esaú, né? Ele desobedeceu a Deus, então Deus instituiu um outro rei, que foi Davi. Então, podemos considerar que Davi, o primeiro rei sobre Israel foi Esaú. Mas podemos considerar que Davi foi o primeiro rei que Deus levantou e que realmente agradou a Deus, que fez o que Deus queria que fizesse, que foi sobre o povo de Israel, que foi Davi. Então, Jesus veio da linhagem de Davi. Por que Mateus falou até a linhagem de Davi, a genealogia de Jesus até Davi? Porque Davi, como rei, precisava ficar entendido para as pessoas que Jesus, porque Jesus foi apresentado como o rei dos judeus, o rei de Israel, o rei dos reis, né? Então, aquele que veio para reinar, o reino de Deus. Todo rei tem que ter um rei. Então, Jesus era esse rei do reino de Deus, né? Então, ele foi apresentado como rei. E rei, ele é rei não por eleição, mas ele é rei pela esqueci o nome da palavra aqui agora, mas o rei, ele vem de família, né? O rei que está ali, ele tem seus filhos, os filhos são príncipes, e aí aquele filho que é o príncipe, o primeiro lá, o primogênito, é o sucessor do rei, e a monarquia é assim, né? Vem da família, né? Vai passando de família, de geração para geração. Então precisava apresentar de quem é, né, a família real de Jesus, por ele ser o rei apresentado por Mateus, né? Então aqui agora, Lucas já vai, por causa da linhagem real. Então agora Lucas apresentou Jesus como filho do homem e recuou a genealogia dele até Adão. Porque Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Então agora Lucas queria mostrar que como Jesus é o filho do homem, então ele levou a genealogia de Jesus até Adão. Porque Adão foi o primeiro homem que Deus criou, né? Louvado seja Deus. Então, Lucas apresentou Jesus como filho do homem, recuando a genealogia até Adão. O médico amado, porque Lucas era médico, né? O médico amado apresentou-nos o homem perfeito. Lucas 3, 23 ao 38. Lucas 3, 23 ao 38, você vai ler isso aí, né? Que acabamos de falar. Que ele apresentou Jesus como homem perfeito. Lucas 3, 23 ao 38. Então, Lucas 3, de 23 a 38, fala da genealogia. Então ele começa. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, Matate de Levi, e Levi de Melque, Melque de Genai, e Genai de José, e José de Matatias, Matatias de Amós, e vai descendo, aí fala de Eli, de Nagai, e vai até chegar lá no verso 37 que ele fala. Noé, 36, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maalalel, Maalalel e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, Adão de Deus. Olha você ver. Então ele traz até a genealogia até
Adão, né? Se nós formos fazer a nossa genealogia, se nós conseguíssemos descobrir as nossas genealogias, a gente ia chegar até Adão, Adão de Deus. Legal demais, né? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então, aquele cujas raízes estão arraigadas em Adão, o homem que deu origem a todos os povos e raças da terra. Na genealogia de Mateus, Jesus está ligado ao povo judeu. Em Lucas, todavia, está estampada a sua humanidade e sua identificação, não somente com o povo judeu, mas também com toda a raça humana. Lucas, propositadamente, utilizando recursos de um historiador, mostrou-nos que Jesus está diretamente ligado a toda a humanidade, né? Eu engasguei, você acredita? Oh, graças a Deus, né? Me perdoa, meu irmão. Vamos lá. Então, Mateus se ateve a mostrar Jesus até Davi, por causa da linhagem real. Mas, Mateus falou muito de Jesus vindo para os judeus e para o povo de Israel. Porém, Lucas já quis mostrar que Jesus veio para toda a humanidade, para todos os homens. Por isso é tratado como o Filho do Homem. Ele veio para toda a humanidade. Por isso ele leva, né, a genealogia de Cristo até Adão, Adão de Deus, né? Maravilhoso isso. É que ele queria mostrar propositadamente, ele queria mostrar de propósito, né? Utilizando o recurso de um historiador para mostrar que Jesus está ligado diretamente a toda a humanidade, né? Então, depois ele fala da semente da mulher, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gênesis 3,15, lê-se a anunciação germinal do evangelho após a queda, né? Deus disse ao primeiro casal que a semente da mulher venceria Satanás. Esse vaticínio foi confirmado por Isaías capítulo 7, versículo 14, e definitivamente entendido com o nascimento de Jesus. Então, semente da mulher, interessantíssimo isso. Quando o homem caiu, quando o homem pecou lá no Gênesis, né? Quando o Gênesis traz pra gente esse conhecimento, Deus fez o homem, colocou o homem pecou. Quando Deus veio conversar com Adão e viu que Adão tinha pecado e que Adão estava se escondendo de Deus, então, porque o pecado traz separação entre o homem e Deus, né? Então, o Adão estava se escondendo de Deus. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Senhor nosso Deus virou para Adão e falou muitas coisas com ele. Disse para ele que a terra ia dar espinhos e abrolhos, né? Disse para ele que o homem agora ia ter que comer, né? Buscar seus recursos com o suor do seu rosto, né? Antes Deus dava tudo ali, ó, que o homem precisava, né? Assim, de forma bem tranquila. Agora não, agora você vai ter que trabalhar para sustentar para se sustentar. E também falou que a mulher também agora vai dar à luz com dores, né? Falou que o homem agora ia ter limite de vida sobre a terra. Por quê? Porque o homem era para viver eternamente, não era para morrer. Mas porque o pecado entrou no mundo, a morte entrou também. Por causa do pecado. Porque o pecado gera a morte. A Bíblia nos ensina assim. E é isso mesmo, a gente vê isso na prática. As pessoas morrem. Morrem de acidente, morrem de doença, morrem de muita coisa, né? E a idade do homem foi só diminuindo por causa do pecado. Porque você pode ver que os primeiros homens viveram 900 anos, 800 anos, 500 anos e foram caindo. Até chegar na época de Noé, que o homem não vivia mais 120. E hoje o homem é raridade, um que chega a 100, 101, 102, né? A maioria hoje vive, a média hoje aí é 70 anos, 80 anos, quando vive bem, né? Então, foram várias coisas que aconteceram, tudo por causa do pecado. E uma delas, porque quem tentou o homem para o homem cair foi o diabo. Mas o homem caiu porque quis, mesmo porque quando o diabo tenta, se o homem permanecer firme, diz a Bíblia, se o homem obedecer a Deus e ficar firme com Deus, o diabo vai fugir dele. Mas, nesse caso, o homem foi tentado e caiu, não vigiou. E aí, não obedeceu a Deus.
Então o que acontece? Deus vira e fala, como o Satanás, o diabo, ele tentou e conseguiu fazer com que o pecado entrasse no mundo por uma mulher, e dessa mulher o pecado passou ao homem, a Adão, então de uma mulher nascerá um que vai pisar e esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo, Satanás. Então, essa semente da mulher, que iria nascer da mulher, foi Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, cumpriu o que está em Gênesis 3,15 e Isaías 7,14. Então, o nascimento de Jesus foi a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Tanto é que, se for ver o evangelho, você vai ver que Jesus, logo no ventre, os governadores, o diabo já começou a trabalhar para poder tentar matar Jesus. Teve a matança das crianças de 2 anos para baixo, tentando matar Jesus. Não, você precisa de ver, né? Você tem que ler a Bíblia, você que não conhece, para você entender a história e ver como que é, né? Vamos lá. Tópico 2. Jesus, o homem cheio do Espírito Santo. Em Lucas, observamos uma intensa e íntima relação entre o Filho do Homem e o Espírito Santo. Vejamos nos subtópicos seguintes. Então, Jesus e o Espírito Santo tiveram uma relação muito interessante, né? Então, 2.1. Na gestação do Filho do Homem, o Espírito do Senhor estava presente. Gabriel, o anjo do Senhor, pessoalmente disse a uma virgem, né, chamada Maria, prometida em casamento ao certo homem chamado José, né, que ela ficaria grávida e daria à luz um filho, cujo nome seria Jesus. Naquele dia, turbada, Maria perguntou ao anjo como se daria tal fato, posto que ainda fosse virgem. Você vai ler isso em Lucas capítulo 1, versículo 29 ao 34. A resposta de Gabriel, que é o anjo, faz-nos compreender que a semente da mulher germinou pela ação exclusiva do Todo-Poderoso Deus. Lucas 1,35. Vamos ler. E respondendo o anjo, vou ler o 34 também. Maria, né? Disse Maria ao anjo, como fará isso, visto que não conheço varão, né? Maria falou com assim, como eu vou gerar um filho se eu nunca fiquei com homem nenhum, né? Se eu nunca fui casada. Aí ele fala, respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Eita glória! Oh, maravilha! Só de ler essa palavra me dá vontade até de falar em língua estranha, irmão. É bom demais, né? Então ele fala, e o santo que vai nascer de ti, olha também, pelo que também o santo que há de nascer, né, será chamado Filho de Deus. Eita glória a Deus! É bom demais a palavra de Deus, né? Então vamos lá. Então aqui você já vê que quem vai gerar ele, né, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então a virtude do Espírito Santo desceu sobre Maria, e essa virtude do Espírito Santo gerou Jesus lá no ventre de Maria. Então olha o relacionamento íntimo já entre o Filho do Homem, que é Jesus, e o Espírito Santo, né? Já na gestação, na geração, né? Então no batismo, os 4 evangelistas registraram o batismo de Jesus, afirmando que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. Então vamos lá. Então os 4 evangelhos registraram esse momento, quando Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele como forma de pomba. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17, fala isso. Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11 vai falar isso. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 vai falar isso. João capítulo 1, versículo 32 e 34 falará isso. Então eu quero ler Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Vai falar assim. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Ô glória, aleluia, louvado seja Deus, né? Então vamos lá. Lucas, no entanto, foi o único a utilizar a expressão em forma corpórea de pomba. Interessante, né, meu querido? Lucas foi o único que falou que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, indicando assim que havia naquele ato uma realidade objetiva. No Antigo Testamento, o voo de uma pomba após o dilúvio anunciou a chegada de um novo tempo para a humanidade. Lá em Gênesis 8, capítulo 8, versículo 8 a 11. Então, quando Deus mandou o dilúvio, então os animais estavam dentro do barco, Noé e sua família. Para saber se havia terra seca se já a água estava descendo e tudo, o que Noé fazia? Ele pegava uma pomba e soltava. Ela ia, voava. E quando ela voltava sem nada, porque não tinha terra seca ainda. Teve um momento que a pomba voltou com um pedaço de pedaço de folha, eu tô com uma palavra aqui, mas grelho, acho que é isso. De árvore no bico. Aí ele falou, opa, agora tem terra seca. Porque ela voltou com um pedacinho de planta. Então isso anunciou um novo tempo para a humanidade. Encontramos terra seca. Então a pomba veio também para representar. Agora é um novo tempo, mais um novo tempo para a humanidade que Deus marca para o homem, né? Com todo um simbolismo, né? Os atos, né? Antes e depois da tentação, o Salvador, né, que é Jesus, não foi apenas conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele também estava cheio do Espírito Santo quando voltou de seu batismo. Lucas 4:1, né? Então, após escrever detalhes da tentação, lá em Lucas capítulo 4, versículo 2 até o 13, o médico amado diz que, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Está lá em Lucas capítulo 4, 14. Então, ou seja, quando Jesus foi batizado, veio sobre ele em forma corpórea o Espírito Santo. E ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Está escrito lá na Bíblia. Quando terminou lá aqueles 40 dias, 40 noites de jejum e tentação no deserto, ele voltou. E aí diz a Bíblia que Jesus voltou para Galileia e estava cheio do Espírito Santo. Então, Satanás falhou em seu plano de tentar interromper a comunhão do Filho do Homem com o Pai Celestial, pois ele foi e voltou da tentação cheio do Espírito Santo. Está vendo a importância de eu e você estarmos cheios do Espírito Santo? Porque se estivermos cheios do Espírito Santo, o inimigo vai tentar, mas não vai conseguir nos afastar da presença de Deus, porque estaremos cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Último tópico, tópico 3. Jesus, o homem na sociedade. Então a missão messiânica de Cristo abrangeu não somente sua natureza humana, mas também sua participação em sociedade. O mestre aceitava convites para jantares e festas, e dessas ocasiões extraía oportunidades para pregar o evangelho. Então Jesus, ele no meio da sociedade, quando ele era convidado para ir numa festa, quando ele era convidado para ir num jantar, ou até para almoçar com os pecadores, ele ia, ele não rejeitava, porque quando ele chegava lá, ele pregava e anunciava o evangelho de Cristo. Assim deve ser nossas vidas também. Porém, eu te digo uma coisa. Tem pessoas que não suportam, não conseguem. Tem pessoas que ao invés de ir em uma festa de família, sei lá, num jantar, num algum lugar assim, e chegar lá e ficar firme na posição que é um crente fiel, que é um servo de Jesus, que é cheio do Espírito Santo, e cavar a oportunidade de falar do amor de Deus, seja para todos ou individualmente com alguém lá no canto, né, daquele ambiente. Muitas pessoas vão e ao invés de mostrarem que são diferentes, eles acabam tomando a forma do mundo. E não é essa a vontade de Deus. Jesus nunca tomou a forma do mundo, nunca. Ele sempre foi Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, cheio de poder, de graça, de unção, de virtude do Espírito Santo. Ele nunca chegou lá e tomou a forma do mundo para se parecer com o mundo, para ver se ganhava algum. Jesus nunca fez isso. Muitas pessoas aí
vão, não falam de Jesus, não dão um bom testemunho e vai com a desculpa de que eu vou porque é lá que eu tenho que estar, porque eu tenho que ser luz, mas chega lá não consegue brilhar. Então, é preferível você não ir. Agora, se você consegue brilhar como luz do mundo, consegue dar sabor como sal da terra, sendo filho obediente a Deus, não se contaminando com as iguarias do rei, com as coisas do mundo, vai e faça como Jesus e vá no meio dos pecadores e prega o evangelho. Se você não consegue, pede a Deus, se fortaleça, que você vai conseguir em nome de Jesus. Viveu como um bom cidadão. Jesus viveu sociedade e foi exemplo de bom cidadão. Ele não isentou o povo de seus compromissos civis e ou religiosos. Ao ser indagado sobre os impostos cobrados pelo Império Romano, o homem perfeito deixou claro que devemos cumprir nossas obrigações para com ambos os reinos. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, 15, Marcos 12, Evangelho de Marcos capítulo 12, 14, 17 e Evangelho de Lucas 20, capítulo 20, versículo 19, 26. Jesus falou, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César, quando ele foi interrogado sobre pagar impostos e tributos. Então, quando ele falou, dê a César o que é de César, César era o imperador. Então ele falou, paga os seus tributos, paga os seus impostos, né? Quantos impostos nós pagamos hoje, né? IOF, PIS, CONFINS, imposto de renda. Nossa, é tanto, né? IPTU, IPVA, tantos impostos. Dê a César o que é de César. E o que é que eu tenho que dar a Deus? O que é de Deus? É os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então, querido, quando você fala de impostos, a intenção do pagamento dos impostos é manter o quê? Manter a educação, as escolas funcionando, pagando os professores, pagando as coisas, né? A água, a luz, os prédios, né? Que funcionam as escolas e por aí vai afora, aquele monte de coisa, né? A saúde para pagar os insumos dos hospitais, para manter os hospitais, os médicos, os enfermeiros, para atender você. Para você chegar no hospital, no posto de saúde, ser atendido pelo SUS, né? E você ter atendimento de graça. Por isso servem nossos impostos. Para manter as ruas, as BRs, onde nós trafegamos com nossos veículos, de ônibus, de carro, caminhão, né? Então, para isso, tudo serve nossos impostos. Sabemos que muito é desviado, muita pessoa faz coisa errada aí no reino do César, né? No reino do mundo aí. Agora, no reino de Deus, nós devemos, não é pagar. Lá no César, nós pagamos. No reino de Deus, nós devolvemos. Porque diz a Bíblia que o dízimo não é nosso, é do reino, é de Deus. Deus nos dá o 100% e ele fala, tira 10 e devolve para minha obra, para o meu reino, para ser empregado no meu reino. E oferte também, faça sua oferta de coração. E assim devemos fazer, né? Dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. O dízimo e a oferta vai servir para quê? Para manter o prédio onde funciona a igreja, para manter as pessoas que trabalham na igreja, que trabalham e ficam por conta da igreja. Tem igreja que é tão grande que precisa de funcionários mesmo, fichar, carteira assinada, tem que pagar, né? Tem pastores que ficam por conta da obra, né? Precisa receber, tem seu sustento, sua família, né? E tudo mais. E é muita coisa, né? É o socorro para as famílias que precisam de um socorro, uma cesta básica, uma compra, pagar uma água, uma luz. Aqui na igreja, irmão, a gente não fica falando, porque às vezes é até ruim, acaba sem querer expondo alguém. Não é essa a intenção. Mas nós, por várias vezes, eu já peguei conta de energia, de água, de membros da nossa igreja e paguei pessoas que estavam desempregadas, pessoas que trabalham dando faxina e às vezes fica sem um serviço, já me pediram, já fiz compra mesmo, de ir lá no mercado, encher o carrinho e mandar entregar na casa de pessoas lá da igreja. Muitas coisas, irmãos, graças a Deus. Eu falo com muita alegria no coração, eu como pastor, eu faço questão de fazer isso quando as pessoas precisam. É claro que a gente identifica também aqueles que estão querendo aproveitar, né? Então isso também tem, infelizmente. Mas graças a Deus, a nossa igreja, até hoje, só aconteceu pessoas que verdadeiramente estavam precisando e nós fizemos o socorro. Por quê? Porque você tem sido fiel, né? Tem sido fiel. Inclusive, nesse momento, nós estamos
cuidando do templo físico da congregação que nós temos no bairro Cidade Nova, que já vamos levar, estamos fazendo uma reforma lá, está sendo uma bênção, graças a Deus. Tudo por quê? Por causa da fidelidade dos irmãos, senão a gente não conseguiria fazer, louvado seja Deus. Então, para isso que serve, né, dar a Deus que é de Deus, né? Então, tópico 3.2, Jesus sentiu as dores humanas e indiferenças sociais também. Ao descrever como Cristo sofreu na cruz, em obediência ao Pai, está escrito Lucas, capítulo 23, versículo 11 ao 56, Lucas põe em relevo o fato de nossas piores dores serem conhecidas por ele. Ou seja, Jesus, ele sofreu tanto, mas tanto, que ele sabe o que é sofrer. Então ele entende quando você sofre, ele sabe, ele conhece o seu sofrer quando você sofre por ele. Ele conhece as suas dores quando você sofre por amor a ele. Quando você sente dores por amor a ele. Sofre quando você é desprezado na sociedade, porque Jesus foi desprezado por muitos, né? Ele entende quando você é humilhado porque você ama Jesus. Ele te entende porque ele também foi humilhado, né? Quando uma pessoa chega a perder a própria vida por não negar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, acontece muito nos países lá do Oriente Médio, em muitos países lá, com os islâmicos radicais, mas também acontece nos países comunistas, né? Na China, na Coreia do Norte, em outros lugares que o evangelho não pode nem ser anunciado. Também pessoas pagam o preço com a sua própria vida por amar Jesus. Então Jesus entende, porque ele se entregou, ele morreu por amor ao Pai, ao Deus Pai, e em obediência, né? Amor em obediência, e por amar você e a mim, por nos amar e amar as pessoas, para que ele pudesse dar o perdão e a salvação. Então ele entende que o nosso sofrimento. O evangelista, da mesma forma enfatizada como Jesus, relacionou-se com os excluídos sociais, desprezados pelos religiosos da sua época. As viúvas, lá em Lucas 2, 36 ao 40, 7, do 11 ao 15 e 21, do 1 ao 4. As crianças, lá no Evangelho de Lucas 8, 49 e 56. As mulheres, Lucas capítulo 8, 40 e 48. Ritualmente impuros, né? Aquelas pessoas consideradas impuras, né? Pela sociedade. Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 16. E os pobres, Lucas capítulo 4, 18. Então Jesus, ele relacionava, ele incluía os excluídos. Ele fazia a inclusão dos excluídos, dos pobres, das mulheres, das crianças, né? Das viúvas, né? Os religiosos daquela época muitas vezes desprezavam essas pessoas. Jesus veio trazendo todas as pessoas. Mas Jesus não veio trazendo essas pessoas para elas ficarem como elas estavam, né? Por exemplo, os impuros. Jesus veio trazendo os impuros, mas ele purificou os impuros. Ele trouxe os impuros, mas os impuros, quando chegavam perto de Jesus, Jesus mostrava o evangelho, as pessoas arrependiam dos pecados e Jesus os purificava, né? O Jesus os limpava. Jesus dava dignidade às viúvas, dava dignidade às mulheres, dava dignidade às crianças. Por uma vez, as crianças tentaram chegar até Jesus, os próprios discípulos de Jesus tentaram impedir, dizendo: ei, não incomoda ele não. Jesus virou e falou assim: opa, deixa vir a mim os pequeninos, porque das crianças pertence o reino dos céus. E ele foi e disse mais: quem quiser entrar no reino de Deus, terá que se fazer como uma dessas crianças. Por quê? Porque criança, geralmente elas são puras de coração, são inocentes, né? E é assim que Deus quer que sejamos. Louvado seja Deus. Então, assim como Cristo pregou e viveu o evangelho, a mensagem eterna que aproxima pessoas, nós devemos proclamar a mensagem de restauração e salvação aos ignorados pela sociedade moderna. Então, precisamos fazer a mesma coisa. Ir até as pessoas que estão sendo ignoradas, pessoas que estão sendo excluídas e levar o evangelho. É claro que não somente a elas, mas principalmente a elas. Dar uma atenção maior aos pobres, aos excluídos, né? Dar uma atenção maior, levar a palavra de Deus para que essa pessoa possa receber principalmente a salvação e receber um refrigério, um carinho, um auxílio, um consolo, né?
Conclusão. Em Filipenses 2, Paulo descortina a principal razão de Cristo vir a este mundo como homem. O Filho de Deus teve de se tornar-se um filho do homem para que assim pudesse morrer, como Deus. Ele era imortal e indestrutível. Como homem era mortal, ou seja, poderia entregar sua vida. Amém? Então, lá em Filipenses capítulo 2, depois você dá uma lida lá é que fala que ele se humilhou em obediência ao Pai, tomando a forma de um homem. Muito embora ele é Deus, ele não se usurpou o ser igual a Deus, muito embora ele podia, mas ele não fez, mas ele tomou a forma humana, se humilhou até a morte, morte de cruz, né? Para que o seu nome pudesse ser exaltado e colocado o nome dele sobre todo nome, né? Porque Jesus é o nome que está sobre todo nome, não tem nenhum nome que tenha poder. Só o nome de Jesus é poderoso. Ao nome de Jesus, os espíritos imundos nos submetem, eles têm que bater em retirada. Essa semana mesmo, de sexta para sábado, nós fomos atender uma família numa cidade vizinha aqui, porque um filho estava possesso de um espírito maligno. Chegamos lá, Deus fez uma obra linda, né? Ao final, aquele jovem estava tomando café conosco na cozinha daquela casa, para a glória de Deus. Por quê? Porque ao nome de Jesus, o diabo tem que bater em retirada, tem que cair por terra e as pessoas ficarem libertas. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, e aonde Jesus chega, o mal vai embora. Louvado seja Deus. Então, querido, esta é a lição de hoje. Lição número 7 da revista, e é a primeira lição do Evangelho de Lucas. O tema hoje é, Lucas, Evangelho do Filho do Homem. Qual será o tema dos dois próximos encontros? O 8 e o 9. Lucas, o ministério do Filho do Homem, e Lucas retrata o Filho do Homem escatológico. Então são as duas próximas lições. Então que Deus te abençoe, te dê muita paz, muita alegria no seu coração, em nome de Jesus. E que você possa hoje estar aí louvando, adorando, cultuando a Deus e indo aí a uma igreja louvar, adorar e cultuar o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja aqui em João Molevade, na cidade de João Molevade, aqui em Minas Gerais, ela fica na rua José Pedro dos Santos, número 66A, em nome de Jesus, aqui no centro da cidade. Uma referência que eu dou é a Rua do Canal, que fica ao lado do Central Palace Hotel, em frente à Autoescola Jurandir, aqui em João Molevade. Hoje nós teremos culto às 18 horas e teremos culto às 19h30. Estamos ainda vivendo naquele momento aqui na cidade de João Molevade, assim como toda a nação brasileira, todo mundo, ainda vivendo aquela situação do coronavírus. Então as igrejas aqui na nossa cidade só podem ir 30 pessoas em cada reunião. Então nós temos essa limitação, Então que Deus abençoe você, está convidado a estar conosco. No nome santo de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, até na próxima semana, se Deus quiser.